E convidamos agora a palestrante que já está aí, a Lídia Vasconcelos de Sá, palestrante dessa tarde, com a apresentação Ciência e Tecnologia Nuclear em Favor da Vida. A Lídia é doutora em Energia Nuclear pela COP-UFRJ e mestre em Engenharia Química pela USP. Atualmente é chefe de divisão da Física Médica do IRD-SENEM, atua como também pesquisadora. Professora e orientadora no programa de pós-graduação em Radioproteção e Dosimetria IRD e professora convidada no Instituto de Física da UFRJ. É coordenadora da ABNT, de CE 260204, representante do Brasil em comitê também da International Electrotechnical Commission, de uma comissão específica, é membro do Comitê de Certificação de Supervisores de Proteção Radiológica da SENEM, membro da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, da Comissão de Proteção Radiológica do Colégio Brasileiro de Radiologia, coordenadora também da área médica do nosso curso de especialização Lato Sensu IRD, em parceria com a AIA, perita da agência e representante do Brasil no Comitê ANSQIA, ponto de contato para exposição médicas. Lídia, com você, sua apresentação, você já pode começar. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer a gente falar sobre o uso, né, das tecnologias nucleares, o uso pacífico das tecnologias nucleares, e eu vou procurar abordar de uma forma bem simples e genérica, devido ao tempo, os usos hoje mais comuns, né, das técnicas nucleares e da própria energia nuclear, e aí qualquer dúvida, qualquer pergunta, ao final da apresentação eu posso responder e deixo meu contato também. Bom, é um prazer estar aqui, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo que hoje está comemorando 49 anos, não tenho esse tempo todo dentro do IRD, mas dentro da SENEM já são 30 anos, então é bastante importante para mim estar presente. Vou falar um pouquinho sobre a ciência e tecnologia nuclear em favor da vida, ou seja, a gente, na verdade, convive com a radiação em várias situações do nosso cotidiano, né? A radiação faz parte da nossa vida, seja a radiação natural, que estão presentes nos alimentos, ou mesmo no solo, ou até no contato entre pessoas, né? Que nós somos um pouco radioativos, e na própria radiação solar e cósmica, como também em algumas práticas, né, que foram introduzidas pelo homem, de aplicações, então, dessas propriedades dos núcleos, né, ou seja, na energia nuclear para fornecer energia elétrica, seja nos raios-x, na área médica, né, a área de raio-x é bastante desenvolvida, seja na medicina nuclear, na radioterapia, ou seja, até em produtos de consumo, que hoje já estão bastante em desuso, né, o uso de radiação, mas ainda alguma coisa, principalmente na parte de armamentos, a gente tem como miras, esse tipo de aplicação. Muito bem, isso nos leva a que 80% da exposição à radiação do público, né, ou seja, de qualquer pessoa, é proveniente dessas fontes naturais. Apenas 20% são provenientes das fontes artificiais feitas pelo homem, né? E a maior aplicação, dentre todas elas, é a aplicação na área médica, né? Que é uma área bastante nobre da aplicação. Para falar um pouquinho de história, porque a gente tem que recordar de onde vem isso tudo, né? A gente tem o Röntgen, que descobriu o raio-x, né? As propriedades do raio-x, tanto de penetração quanto de possibilitar a visualização de ossos, né, ou de órgãos internos ao corpo humano, fazendo a primeira radiografia ainda em 1896, da mão da própria esposa, onde a gente vê o anel, essa imagem é bastante comum. A Marie Curie, junto com seu esposo, Pierre Curie,
que descobriram os elementos naturais, né, radioativos, como o polônio e o rádio, ao Becquerel, que utilizou essas propriedades para imprimir, vamos dizer assim, né, as imagens em películas fotográficas, e logo a seguir a gente já vê a utilização, então, dessas propriedades na área médica, né? Os raios-x logo foram utilizados para verificar os órgãos internos dos pacientes, né, ou de pessoas doentes, para verificar, então, essa aplicação. Assim como o uso, né, dos materiais radioativos naturais ou artificiais, o desenvolvimento de equipamentos também que pudessem aumentar essa produção de radiação artificial, logo em 1920, 1929, a gente já tem o descobrimento, né, ou a aplicação, vamos dizer, o desenvolvimento dos ciclotrons, né, que são usados até hoje para produzir radionuclídeos e principalmente radiofármacos, no uso médico dessas propriedades. Ou mesmo a administração de compostos químicos, né, orgânicos e inorgânicos, em 1937, onde se destaca o Revesi, que é esse pesquisador, no desenvolvimento de iodo 131 radioativo, de fósforo, ouro, de outros materiais que puderam, então, ser utilizados para visualizar o interior do corpo humano. E, logo a seguir, a gente já tem uma associação entre esses pesquisadores e, basicamente, o Oppenheimer, que vai trabalhar no projeto Manhattan para desenvolvimento da era nuclear, né, ou a entrada na era nuclear para bombas, né, para uso militar, vamos dizer assim. Bom, nessa época, até 1935, se acreditava no benefício da radiação, né? Então, se tinham cremes dermatológicos onde as pessoas aplicavam na pele para deixar a pele mais viçosa, um pouco mais corada, vamos dizer assim, ou até o uso de água radioativa para tratar pessoas com problemas intestinais ou com algum tipo de infecção intestinal, que seriam curativos, né? Acreditava-se que seriam curativos, ou até esse Raditor, que era um remédio, eventualmente, que se dizia que induzia a hormesis radioativa, né? Quer dizer, ao uso benéfico, né? de multiplicação celular, de renovação celular, para poder, então, ter uma saúde melhor. E até supositórios que eu encontrei com o uso de material radioativo associado. Nessa época, acreditava-se que fossem benéficos, né? Só um minutinho para o próximo slide. Só que com o uso, né, aumentando, os efeitos começaram a ser percebidos, e essa foto também é bastante difundida, né, no meio de proteção radiológica, que foi o uso do raio-x, né, que era usado para ver, por exemplo, o pulmão, onde o operador ficava com as mãos muito próximas ao feixe, e esse pesquisador, o Kasabian, ele foi observando na própria mão, ao longo do tempo, os efeitos da radiação, até que ele teve que amputar um dedo, né? Um outro evento bastante importante foram as Radium Girls, né, que eram as meninas que na Primeira Guerra Mundial, em 1917, elas pintavam as miras das armas e relógios e afinavam o pincel contendo rádio, né, um elemento radioativo, na boca, e apresentaram, então, tumores de garganta, de pescoço e até ósseos bastante importantes, sendo, então, que em 1922 houve a primeira morte, e em 1927 se reconheceu, então, que isso era efeito da radiação e que alguma atitude teria que ser tomada para prevenir esses efeitos de uso de material radioativo. Com isso, o mundo, né, se organizou para proteger, então, a população e os trabalhadores que lidavam com alguns tipos de materiais radioativos, e estabeleceu o que hoje a gente conhece como a ICRP, né, International Commission
on Radiological Protection, que é uma entidade bem antiga, criada em 1928, com esse objetivo, né, de publicar algumas recomendações ou recomendações internacionais sobre as medidas de proteção em função dos materiais e das práticas envolvidas. Então, ela existe até hoje e é basicamente a nossa Bíblia, né, para se trabalhar em ações de proteção. Quanto aos reatores nucleares, se a gente for fazer isso pelo período, né, estou tentando fazer uma cronologia, a gente tem o início do estudo da criticalidade, né, para obter um reator nuclear, que foi o chamado CP1, por Fermi, em 1942, nos Estados Unidos, onde se conseguiu ter uma ideia de como controlar uma reação nuclear, e aí se construiu, então, em Oak Ridge, em 1947, o primeiro reator nuclear do mundo, né, que era o X-10. Engraçado ele ser um X, né, que pode ser um X9, não, ele é um X10. E no Brasil, trazendo para a nossa realidade, em 1956, a gente tem o estabelecimento do primeiro reator nuclear no Brasil, que é o AR1, que existe até hoje no IPEM, lógico, com upgrades e modelos melhores de segurança e de funcionamento, mas que até hoje ele opera em São Paulo, no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Porém, com isso tudo, né, como houve a mistura do desenvolvimento benéfico, tanto para a área médica quanto para a área de estudos de criticalidade, de materiais ou até de produção de energia, a área militar se interessou e tivemos o duro golpe, eu preferi chamar assim, foi o único uso, na verdade, da energia nuclear para fins militares e para fins de morte, né, de algumas pessoas, as bombas de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial, soltadas pelos Estados Unidos, né, mas que, ao mesmo tempo, destruíram a cidade, não apenas pelo efeito da radiação, mas principalmente pelo efeito térmico, né, da explosão, mas forneceu um grupo bastante grande de sobreviventes desses eventos, não é? E que foram e são, porque alguns ainda existem, né? Alguns estão vivos, uma fonte imensa, inesgotável de informação para estudar os efeitos da radiação e que agora nos fornecem uma avaliação dos riscos que a radiação pode trazer à vida em função das doses, né? Da quantidade de energia, quantidade de radiação que eles receberam durante esses eventos, né? Muito bem, conforme as coisas foram avançando, na verdade houve um arcabouço, existe, né, um arcabouço internacional, onde todas essas ferramentas, né, de avaliação foram desenvolvidas, tanto a classificação dos tipos de radiação, como a definição de grandezas para quantificar a radiação em si, mas também os seus efeitos, os estudos desses efeitos, né, em função dessa quantificação, e os mecanismos de proteção que vão reger todo esse arcabouço legal internacional estabelecido até então. Esse arcabouço internacional, que é a nossa base científica, e a base científica não apenas para a proteção, mas também para o uso, né, para um bom uso, uso seguro, vamos dizer assim, das aplicações das radiações, ela é estabelecida por dois sistemas, na verdade, eu chamaria de três, né? Mas ele tem a base fundamental no ANSCIR, que estuda as fontes e os efeitos da radiação, que é um comitê das Nações Unidas, formado por vários países, o Brasil faz parte desde o início, desde 1955, desse comitê, e atua fortemente na publicação de relatórios que servem, então, como base
para uma outra entidade, aquela fundada em 1926, a ICRP, que é uma base não governamental, ou seja, ela é representativa de especialistas da área, e elas ambas publicam recomendações e estudos que são as bases das normas, né, ou das recomendações internacionais da Agência Internacional de Energia Atômica, associada aí à Agência Internacional da Saúde, né, a WHO, a ILO, que é a de trabalho, e a FAO, que seria da agricultura e alimentos, que também participam, né, da confecção dessas normas internacionais e recomendações internacionais, que são utilizadas, no nosso caso, no Brasil, pela CENEM, que é o regulador, pela Anvisa, que é a reguladora da área médica na área de radiologia, pelo próprio Ministério do Trabalho e por outras entidades, aí, Fundacentro, outras entidades que se preocupam com a exposição do indivíduo à radiação. Bom, então, as aplicações, elas são inúmeras, né? Eu vou falar algumas mais importantes aqui, ou talvez mais conhecidas, mas basicamente seria indústria, medicina, pesquisa, comércio, serviços e segurança. É nesse esquema que a página da CENEM, né, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela está organizada, por isso que eu reproduzi aqui. Então, seria aplicação tanto para geração de energia elétrica, né, indústria nuclear, aplicação em petróleo e gás também, indústria radioativa, né, que a gente chama, a parte médica, como a parte de alimentos, né, tanto na agricultura quanto na irradiação de alimentos para melhorar a vida útil, né, desse alimento, para exportação de alimentos. A gente tem grandes aplicações da energia nuclear. Bom, então, o que a radiação pode causar, né? É o que todo mundo ouve, é o que mais se publica na mídia, pode matar, pode causar queimaduras, essas queimaduras podem ser de diversos níveis, recuperáveis ou não, pode oferecer catarata ao operador, bastante observado na área médica para quem trabalha com raio-x ligado o tempo todo, intervencionismo, pode causar infertilidade, pode causar câncer a longo prazo, né, a um médio e longo prazo. E eu pus 3 pontinhos aqui porque a pesquisa continua. Na verdade, hoje o ANSQIR está trabalhando com outros tipos de efeitos, né, efeitos no sistema circulatório, no coração, no cérebro, né, isso está sempre em desenvolvimento e é bastante dinâmico, então, por isso que é bom estar sempre atualizado com a literatura que está sendo publicada, né? E quem é que deve ser protegido? Bom, todos, né? Primeiro, os trabalhadores que estão ali em benefício da sociedade, se expondo eventualmente, os pacientes que fazem uso benéfico dessa radiação, os membros das famílias dos pacientes, que algumas vezes são expostos também, principalmente mães, né, de pacientes pediátricos, ou até donos de pets, né, donos na medicina veterinária, na radiologia veterinária, o público em geral, que convive com a radiação ou mora próximo a alguma instalação radioativa ou até nuclear, e o próprio meio ambiente, que pode sofrer algum tipo de agressão pelas emanações de alguns materiais do meio ambiente ou por efluentes de algumas áreas que são controlados, porém existem. Então, esse controle deve ser feito. Bom, e como é que a gente protege, né? O próprio nome diz, a produção radiológica é hoje uma ciência considerada multidisciplinar, porque ela envolve tudo isso que eu falei anteriormente, não é apenas a física, mas a biologia, a engenharia nuclear, os físicos médicos, né, vários outros técnicos e tecnólogos envolvidos em qualquer uma dessas aplicações, e ela tem 3 pilares bastante importantes, né, que a gente sempre menciona, que seria justificar o uso da radiação
Quer dizer, a radiação é a opção adequada para o que eu preciso fazer? Qual é o benefício que isso vai me trazer para eu poder justificar o uso da radiação? Bom, eu vou utilizar, então eu tenho que otimizar esse meu procedimento, ou seja, usar da melhor forma possível, né, com o menor índice de exposição para o operador, ou para o público, ou para o acompanhante de algum paciente, por exemplo, e a limitação de dose, que é onde a gente foca, principalmente do trabalhador, e como a Angélica, a nossa diretora, mencionou na apresentação dela, a CENEM e o IRD, que faz a gestão de um sistema de controle, né, dessas exposições de todos os trabalhadores do país num sistema informatizado. Bom, então, na verdade, em todas essas aplicações, né, além daquelas que eu mencionei, a gente ainda tem a radiação natural, né, que já está ali, está no solo, está nas construções, nos materiais de construção, na areia, na praia de areias monazíticas, por exemplo, ou até em algumas áreas, como Poços de Caldas, como as termas, né, de Araxá, em que a gente tem material radioativo emanando do solo e que deve ser, pelo menos, conhecido para verificar se isso tem que ser controlado ou não. Então, a gente pode dividir em 3 tipos de exposições que a gente tem que conhecer muito bem, compreender como elas ocorrem e controlar, então, essas exposições, sempre avaliando o risco que ela oferece e o benefício que essa técnica, ou esse local, ou essa prática está introduzindo no meio ambiente ou na população. Então, a gente tem as exposições do público, né, que a gente tem que conhecer e tem que controlar, exposições do trabalhador, como eu falei anteriormente, e as exposições do paciente, né, aquele paciente que usa a radiação tanto para um diagnóstico quanto para uma terapia, que isso seja feita da melhor forma possível, para que essa balança sempre esteja com benefício acima do risco envolvido. Então, se criou, para a gente ver numa linha de tempo, né, se vocês voltarem atrás na produção ali do reator, do primeiro reator brasileiro, em 56, 58, já em 1960 se criou o laboratório de dosimetria, como a própria Maria Angélica falou, que depois, em 74, foi renomeado como um laboratório de dosimetria, como Instituto de Radioproteção e Dosimetria, que se mantém até hoje, operando em 4 grandes áreas, né, na meteorologia, como já mencionado, na produção radiológica na saúde, na indústria e no meio ambiente, na dosimetria das radiações e na segurança, né, com o sistema de emergência que a gente tem 24/7, né, 24 horas, 7 dias por semana, e a área de ensino e pesquisas interdisciplinar, que abordaria, então, a formação de recursos humanos para essas grandes áreas, né? Muito bem, eu fiz um apanhado bem recente. Quantas instalações a gente está falando? Quer dizer, a gente tem várias, em que áreas, né? O que o Brasil hoje tem? Na verdade, a gente tem 2.131 instalações registradas hoje na CENEM. Eu digo hoje porque esse valor é dinâmico, né? Elas entram e saem de uma forma bastante dinâmica, né? Elas são autorizadas, de onde a parte industrial conta com 32%, 33%, a parte médica ainda domina, né, o uso da radiação, com quase 36%, a parte de comércio, de serviços e de segurança, com valores um pouco menores, e que a gente vai ver um pouquinho para frente, mais ou menos, quais são essas áreas, tá? De qualquer forma, a gente tem que ressaltar que em todas essas áreas a gente pode utilizar equipamentos emissores de radiação, né, que são principalmente equipamentos de raio-x, de diferentes energias, dependendo da aplicação, onde o uso, né, o ligar na tomada, ter uma energia
que é adicionada a esse equipamento, ligando a energia dele à tomada, ele funciona ou não, ou seja, o risco pode ser considerado um pouco mais baixo, ou o controle pode ser um pouco menos severo do que, por exemplo, eu trabalhar com fontes não seladas, emissoras de radiação, que podem, na verdade, no caso de um acidente ou de um incidente, causar não só a exposição das pessoas, mas como também a incorporação desse material e aí a exposição interna das pessoas, causando algum dano a algum órgão interno. Como também fontes seladas, emissoras de radiação ionizante, destacando aqui o uso na radioterapia do cobalto, 60, anteriormente do Césio-137, que após o evento de Goiânia foi bastante retirado do mercado, mas de qualquer maneira a gente ainda tem o uso dessas fontes seladas na área de radioterapia e na área de braquiterapia, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, em termos de radiação natural, o IRD tem atuado bastante, tanto no levantamento de áreas de maior índice de exposição à radiação cósmica e terrestre, como também na avaliação de alguns incidentes, por exemplo, numa tese de doutorado aqui publicada na Foz do Rio Doce, depois das emissões da barragem do Fundão, depois do acidente da barragem do Fundão, e aqui um trabalho publicado em 2019 pelo grupo da nossa própria diretora sobre a exposição em alguns pontos chaves, vamos dizer assim, do país. Então, o mapeamento da radiação natural ela é importante para isso, para a gente verificar que esses valores estão dentro de valores que a gente considera aceitáveis e que nenhuma intervenção deve ser feita na região para alterar essa radiação natural, a qual a população já está habituada a viver ou a conviver no seu habitat natural. A parte de mineração, que a gente tem vários pontos aqui de mineração no país, onde a gente tem mineração de tório e urânio aí para combustível nuclear, para a área de combustível nuclear, como de outros minérios associados, sejam minas abertas ou minas subterrâneas, e mesmo a mineração de terras raras, que agregam um grande valor econômico ao país, na exportação desse material, onde existe um grande interesse do país de exploração. A parte de indústria, a gente tem, muito pouca gente conhece, mas na verdade a gente tem milhares de fontes radioativas espalhadas em vários tipos de indústria de papel, de plástico, como medidores nucleares, que a gente chama, mas que medem espessura de algum tipo de lâmina, ou seja, mesmo da própria lâmina de alumínio ou de aço, como também medidores de nível para bebidas, garrafas de bebidas. Então, são medidores de altura de estocagem de silos, por exemplo, também, uma enormidade de aplicações de medidores nucleares que a gente tem no país. Na parte de petróleo e gás, usa-se muito fontes radioativas seladas, aqui também seladas em medidores, mas para perfilagem de poços, onde as fontes são inseridas no poço após a perfuração, para fazer um mapeamento desse poço, como é que o poço, o quanto de material ele tem, o quanto de rocha, de areia, de óleo, de gás, de água, esse poço tem ao longo, ou na altura dessa perfuração, fazendo uma perfilagem, um estudo exploratório desse poço e vendo a viabilidade e como esse poço pode ser economicamente viável para ser utilizado para a produção de petróleo. E a gamografia industrial, muito utilizada na área de solda, de dutos, aqueodutos e de tubulações em geral, que é bastante utilizada, onde a fonte radioativa fica dentro de um container
e ela é, então, colocada, exposta, né, a fazer também uma vistoria, vamos dizer assim, de uma solda, de um cano específico, né, uma tubulação específica para ver a integridade dessa tubulação. São exemplos, né? Outros exemplos, a irradiação de alimentos e também de cachaça, né? A gente usa bastante a irradiação de alimentos até como uma obrigatoriedade para poder exportar para alguns países, né? Então, irradiação de frango, de sementes, de frutas, para aumentar a durabilidade desse material, e para a cachaça também, para retirar algum tipo de contaminação que se tenha dentro da bebida. A irradiação de gemas, né, que é feita no CDTN, eu vi aqui que nós temos representantes do CDTN, para dar melhor coloração, uma coloração mais pura, vamos dizer assim, para algumas gemas utilizadas e exportadas, né, pelo Brasil, utilizadas na parte de joalheria e exportadas, inclusive. A esterilização de material médico, muito utilizado agora durante a pandemia, né? Esterilização de máscaras, de luvas, de jalecos, de material cirúrgico, fraldas e absorventes higiênicos, enfim, bastante utilizada no país também, como esterilização ou por fontes de cobalto ou césio, ou por ciclotrons, né, que tem sido a substituição desse sistema por ciclotrons de porte maior para poder esterilizar, irradiação de fios e cabos, né, para causar polimerização desse material plástico de forma uniforme, que existe uma empresa em São Paulo, ou pelo menos uma, mas tem mais algumas, e esterilização de outros materiais, inclusive de esgoto, com feixes de elétrons, que isso é feito pelo IPEM também lá em São Paulo. A parte de segurança, né, que já, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos tem crescido bastante, em função 10, talvez até 20, né, desde o 11 de setembro, do risco, né, de se transportar material radioativo ou de perder o controle de algum tipo de material radioativo, que seriam os portais para caminhões ou carros, né, nas fronteiras, nos portos e até em aeroportos, né, para bagagem, ou até a inspeção de pessoas, também em aeroportos, né, aeroportos principalmente do exterior já tem muito esse tipo de portal, vamos dizer assim, onde a gente consegue visualizar a pessoa, se ela está portando alguma droga ou alguma arma, né, ou algum material suspeito, vamos dizer assim, sendo ele aberto ou fechado, dependendo do modelo e do tipo, né, da técnica que é utilizada para visualizar o corpo humano, que tem sido bastante difundida no mundo inteiro. O Brasil também tem. A parte de serviços, né, onde a gente tem os laboratórios de calibração dos instrumentos que medem a radiação, quer dizer, se eu estou medindo, eu tenho que ter confiabilidade nessa medida, e certamente, se eu faço a dosimetria também dos trabalhadores, eu tenho que ter confiabilidade nessas medições, então são as calibrações desses materiais, são as leituras desses materiais, em que eu tenho um serviço oferecido não apenas pelos institutos da CENEM, mas também, no caso de dosimetria individual, por exemplo, por outras empresas e mesmo de calibração de instrumentos. E também os laboratórios de manutenção de equipamentos emissores, que também são controlados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, onde você tem a manutenção de alguns equipamentos que podem oferecer algum tipo de risco ao operador, então eles são controlados. A parte de pesquisa é um mundo, eu trouxe aqui algumas curiosidades, né? Desde o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CEPEM, que está instalado em Campinas, que é o maior acelerador da América Latina, que tem muita pesquisa em materiais, sistemas de blindagem ou
blindagem de radiação por aceleração de elétrons, né? Uma enormidade, uma tecnologia bastante avançada, onde eu tenho cada saída aqui um sistema de pesquisa, né? Inclusive uma dessas saídas é usado para a área médica, né? Como a gente utilizaria feixes de maior energia, ou mesmo prótons ou outras partículas, para poder tratar os pacientes com melhor eficiência ou eficácia, né, de feixes. Na área de agricultura, pesquisa de como as plantas absorvem minerais do solo, por exemplo, que o SENEA faz e que também utiliza técnicas de fluorescência para visualizar esse tipo de fluorescências por raio-x, para visualizar essa absorção, por exemplo, ou laboratórios de pesquisas de novas moléculas, né? Seja na parte médica, no desenvolvimento de novas moléculas que eu poderia marcar, que seriam os nanoradiofármacos, que se dirigiriam diretamente a um tecido tumoral ou a um tecido doente, bombardeando com radiação, e onde eu teria uma eficiência de terapia mais localizada, sem dano a nenhum tecido sadio, e os ensaios, então, que são feitos em relação ao desenvolvimento desses materiais, onde eu insiro uma molécula marcada com um radionuclídeo, né, um material, uma molécula radioativa, num núcleo, num átomo, mais uma molécula, na verdade, mais não radioativa, né? E os laboratórios de pesquisa, aí a gente vai para as universidades, laboratórios de química, de física, de biologia, Fiocruz, várias outras unidades no país inteiro que utilizam materiais radioativos como traçadores, né, ou como desenvolvimento de moléculas, como eu falei antes, vários centros de pesquisa que utilizam radiação. Bom, e a nossa produção de energia, né, que eu diria é o nosso problema mais moderno, né, tudo hoje gira em torno da energia, onde a gente tem Angra 1 e 2, a 3 em construção, a parte de produção do elemento combustível, né, desde a parte de purificação ou de enriquecimento do urânio até o yellow cake, né, que é a base da construção do combustível nuclear, até a confecção das varetas que vão dentro do núcleo, né, dos reatores, tanto de Angra 1 e 2, que o Brasil hoje tem desenvolvido no país. Bom, o Brasil ainda tem muito para desenvolver na parte de energia nuclear. Eu peguei essa imagem da Agência Internacional, de uma publicação, onde o Brasil aqui tem 3%, está pequenininho, mas para quem depois quiser, vai estar gravado, pode aumentar, da sua energia baseada em energia nuclear, contra aqui quase 80% da França, por exemplo, que usa energia nuclear. Ou seja, muito ainda pode ser desenvolvido, e no mundo inteiro, em 2021, a gente tem 443 reatores operacionais no mundo, 50 estão ainda em construção, entre eles Angra 3, e 109, reatores planejados, além de 329 propostos. O que a gente pode concluir com isso é que a era nuclear, quer dizer, a era do uso pacífico, né, da energia nuclear para produção de energia, produção da saúde ou promoção da saúde, ainda tem muito a crescer. E a gente verifica isso, né? Hoje existe uma forte corrente colocando o nosso SMILE aqui nas centrais nucleares, né? Onde a energia nuclear está sendo vista como livre de carbono, então ela seria uma energia limpa, considerada bastante limpa, e, assim, várias publicações se observam, né? Esse comentário, que ela é mais segura que a hidrelétrica, 2 vezes mais segura que a eólica, 6 vezes mais segura que a solar e mais de 200 vezes mais segura que a parte das indústrias de carvão, né? Que poluem tanto o meio ambiente. Lógico que a gente está considerando
o risco à saúde, não o risco em relação à radiação para todas elas, né? Quer dizer, o risco à saúde da radiação proveniente das usinas nucleares em comparação com os outros tipos de produção de energia, tá? Eu peguei esse dado aqui de um artigo também bastante recente que fala sobre esse risco, né? Se ela é segura, esse artigo, na verdade, ele fala sobre as mortes previstas em função ao longo da vida, né, das pessoas expostas a cada um tipo de fonte de produção de energia, dentre eles o carvão, o óleo, o gás natural, o biodiesel, biomassa, energia solar ou até a energia eólica e a hidrologia, em relação ao nuclear, onde a nuclear aparece aqui embaixo, com uma probabilidade a menor possível, quer dizer, a menor de todas elas, não diria a menor possível, causando um número de mortes, né, uma previsão de número de mortes bastante pequena, ou seja, ela é segura, quanto mais moderna essa usina, mais segura ela fica. Uma das conclusões do acidente de Fukushima Daiichi, foi o último acidente nuclear que a gente teve no mundo, é de que os reatores que eram mais novos continuaram funcionando, quer dizer, tiveram uma recuperação adequada, e os mais antigos não. Ou seja, é uma lição aprendida, uma revisão de vida útil desses reatores para poder chegar a uma operação cada vez mais segura e com menor probabilidade de um acidente, um incêndio. Bom, a parte médica eu deixei para o fim, porque, para mim, né, eu sou da área médica, então ela é a aplicação, eu chamaria aí, de talvez a mais nobre de todas, né, porque é o efeito positivo da radiação. A gente vai proteger uma parte sadia do nosso paciente, mas o que a gente quer é um efeito dessa radiação para auxiliar, né, tanto no diagnóstico quanto na terapia das doenças, as mais comuns e as mais modernas ou mais atuais possíveis. E aí a gente tem as três grandes áreas, né, da área médica: a radiologia convencional, odontológica e intervencionista, que usa basicamente equipamentos de raio-x, a medicina nuclear diagnóstica e terapêutica, que vai usar os radiofármacos, né, os radionuclídeos unidos a algum material químico, seja orgânico ou inorgânico, que vai participar do metabolismo ali do corpo humano para dar uma imagem ou para fazer uma terapia, e a radioterapia externa e a braquiterapia, que usam feixes externos ou fontes encapsuladas, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, para fazer o tratamento, a destruição celular de alguma célula tumoral ou uma célula doente, e que vai necessitar, então, que seja destruída, e aí a gente usa a radiação para destruir essa célula. Eu coloquei aqui também a produção de radiofármacos, que também é uma área de indústria, porém aplicada à parte médica, né, que é a produção principalmente dos materiais para a medicina nuclear, mas também produz algum tipo de fonte para braquiterapia, tá? Que pode ser uma produção por ciclotron, né, também estabelecida no Brasil já há bastante tempo, ou por reator nuclear, e aí temos lá aquele reator lá de 1956, do IPEM, instalado no IPEM, que produz e constantemente está em modernização, além de um projeto, né, que é o RMB, que seria um projeto de um reator multipropósito, hoje em desenvolvimento pela CENEM, para a produção de radiofármacos em Aramar, interior de São Paulo. Muito bem, essa parte de uso na área médica, ela vai desde os estudos preliminares feitos em animais, né, principalmente em roedores, que são animais pequenos, que têm fácil reprodução e têm uma curta vida, vamos dizer assim, né,
Então, estudos pré-clínicos de biodistribuição desse material no corpo humano, ou de reação a algum tipo de terapia tumoral, por exemplo. A radiologia diagnóstica, né, que usa, como eu falei, o raio-x diagnóstico, acho que todo mundo aqui já fez um raio-x de tórax, é bastante comum, seja em crianças ou seja em adultos. Raio-x odontológico, e aí a entrada da tomografia computadorizada na área da odontologia transformou bastante essa prática, né? A angiografia ou cateterismo, que a gente costuma ouvir muito falar na parte cardiológica, a fluoroscopia para a gente fazer intervenções ou cirurgias guiadas por imagem, principalmente imagens de raio-x ou de tomografia, e a mamografia, a tomossíntese, que são vamos dizer assim, técnicas de diagnóstico, de rastreamento bastante utilizadas no mundo inteiro e no Brasil pela rede do Cismama, né? E a tomografia computadorizada utilizada largamente aí no diagnóstico de várias doenças. Então, as imagens que a gente tem, na verdade, são imagens de transmissão, né, que vão atravessar o paciente e vão interagir com o detetor que está atrás dele ou está em outra posição. Eu posso ver toda a arcada dentária, por exemplo, na odontologia, e planejar o meu tratamento, a minha terapia. A parte de tomografia cerebral, né, muito usada em emergências também para crianças que levam tombo, que passam mal, ou para qualquer outro tipo de doença, inclusive doenças cardíacas, né? Fazendo angiografias, né? Imagens de angiografia, e a parte de fluoroscopia, que são as cirurgias, então, e o estabelecimento aí, a introdução de stenters ou de algum material para dar viabilidade ao coração, à irrigação, não só do coração, mas de outras partes do corpo, para liberar a circulação sanguínea, né? A parte de medicina nuclear, e aí novamente os radiofármacos, né? A produção e a comercialização desses materiais, o uso em pacientes para qualquer tipo de exame interno, né? Hoje em dia a gente tem radiofármacos marcados para várias funções orgânicas do corpo, em que a gente consegue visualizar várias partes, ou exames de PET-CT, em que a gente tem aqui também outros tipos de materiais, mas que também conseguem dar uma visualização bastante importante do funcionamento, né, do corpo humano, e da presença de alguma obstrução ou de algum mau funcionamento ou de alguma doença ou até algum tumor, né? Então, a gente tem as câmaras gamas, né, que a gente chama, tem os PETs, que é Positron Emission Tomography, os SPECTs, né, que são tomografias funcionais do organismo, ou mesmo o PET associado com ressonâncias magnéticas, que fornecem imagens fantásticas, né, que eu trago aqui alguns exemplos para vocês, imagens diagnósticas, por exemplo, do coração, né, de cortes do coração até do coração como um todo, batendo, né, de forma dinâmica, imagens dos rins, por exemplo, também de forma dinâmica, imagens do pulmão, né, do fluxo respiratório, ou seja, da perfusão que esse pulmão oferece, imagens cerebrais, inclusive para doenças de Alzheimer, né, que é uma doença, vamos dizer assim, do século XXI, 20 e 21, imagens do fígado, né, viabilidade de fígado, doenças do fígado, até de transplantes, né, renais e do fígado, de funcionamento do tecido transplantado, e imagens de corpo inteiro, onde eu faço uma rastreabilidade total do corpo, do funcionamento total do corpo, onde eu consigo identificar não só a parte oncológica, mas a parte funcional de vários órgãos.
A parte de terapia, eu uso, então, essa afinidade que eu tenho desses radiofármacos com algum tecido ou algum órgão e entrego mais radiação a esse tecido ou órgão e consigo tratar esse paciente, né? Então, aqui tem algumas imagens dos estudos, né, pré-clínicos com animais pequenos, né, com os roedores, alivio dores ósseas também com material fabricado para se alojar nos ossos, né? Seja o Samário, ou seja o Rádio 223, ou até curativos, né? Onde o paciente consegue fazer uma terapia, né? Cada pontinho desse seria basicamente uma doença, né? Um foco de doença, e ao longo do tempo ele é administrado material ao paciente, esse paciente tem uma remissiva praticamente total. Tanto nesse caso quanto nesse, a gente pode verificar que o paciente não tem mais a doença e vai ser acompanhado de tempos em tempos, então. Então, essa parte de terapia tem se desenvolvido largamente no Brasil, com o uso do que a gente chama de teranóstico, né? Eu faço o diagnóstico e faço a terapia com o mesmo material marcador, e aí eu consigo uma eficiência de terapia bastante importante. O Brasil faz isso desde 1950, 1950 e pouco, com a entrada do iodo radioativo aqui no país e o tratamento das doenças de tireoide, né? A parte de radioterapia, o avanço aqui é fantástico, né? Que seria basicamente eu colimar feixes bastante dirigidos a uma parte do corpo, ou a braquiterapia, onde eu introduzo catéteres em alguns locais específicos, e nesses catéteres eu consigo colocar uma fonte de pequenas dimensões que vai ser inserida, irradia o paciente por um tempo e é retirada para tratar aquela área tumoral próxima ao local de inserção, né? A radioterapia ela tem se desenvolvido largamente também. A entrada dos aceleradores lineares proporcionou várias técnicas diferentes de terapia, tá? E no Brasil nós temos esse projeto das 80 soluções que passaram para 100, que estão sendo instaladas, né? Ou seja, vários aceleradores lineares, que é uma técnica mais moderna do que a cobaltoterapia, ou o telecobalto, que é a fonte encapsulada, e é um equipamento ligado à energia, né? Quando não ligado, não emite radiação, então ele é bastante seguro, vamos dizer assim, tá? Então esse acelerador linear, adaptado aqui, a gente também tem o CyberKnife, né? Que seria um micro, vamos dizer, acelerador que direciona a um foco bastante específico da doença, ou até um capacete com várias fontes radioativas colimadas, né, dirigidas para o mesmo ponto, para terapias, por exemplo, cerebrais, que a gente chama de gamma knife, porque são fontes de radiação gama que são utilizadas. Bom, aqui é um equipamento de braquiterapia, né, onde eu insiro aqueles catéteres, onde eu tiro a fonte, insiro no catéter e insiro no paciente. Sementes de iodo, também bastante utilizado em terapia de próstata. E os irradiadores de sangue, né, que esterilizam as bolsas de sangue, extremamente importantes para garantir a asepsia desse material para ser utilizado por outros pacientes. Bom, a radioterapia ainda conta com um avanço enorme na parte de planejamento dessas terapias, né, com o uso de softwares bastante complexos para a gente poder planejar como vai fazer a terapia, né, como vai entregar esses feixes bastante colimados em uma região específica, né, protegendo os tecidos ao entorno, né. Então, se você verificar, para a gente verificar que áreas mais quentes, né, ou mais laranjas, seriam os alvos, e as áreas mais verdes seriam as áreas poupadas, né, o tecido sadio que seria, por exemplo, poupado. Então, é sempre chegar
a um ponto de maior eficácia ou maior eficiência da terapia. Bom, aí para a gente já agora finalizando, né? Para mim, na verdade, para mim, não só para mim, mas para nós, eu diria, da área de produção radiológica, ela engloba todo o contexto, né, do uso da radiação em todas essas aplicações que nós vimos, né? Isso envolve uma multidisciplinaridade muito grande e uma interação, vamos dizer assim, entre tanto a área de pesquisa e desenvolvimento, né, onde a pesquisa e inovação e a formação de pessoas está largamente difundida e importante para o progresso dessas técnicas, né? Como a parte de regulação, né? As normas, a atualização dessas normas, novas normativas mais modernas e mais adequadas às novas tecnologias, isso é sempre constantemente revisto. Então, nosso trabalho nunca finaliza, é um trabalho dinâmico, altamente especializado, multidisciplinar e que envolve esse ciclo, né? A avaliação do risco que cada uma dessas práticas estabelece, a comunicação desse risco e o gerenciamento, então, dos riscos envolvidos para ter aquela balança do benefício e do risco mais pendente para o benefício, né? E falando em risco, eu quis terminar aqui, e eu andei lendo sobre isso, né? O que a gente considera um risco aceitável, né? Qual é a nossa noção de que a prática é segura, né? A nossa, que eu digo do público em geral, não do especialista ou do técnico, né? Segurança é a percepção social dos riscos, né? E a aceitação desse risco, ela está envolvida entre os benefícios percebidos pela prática ou pela técnica, o custo, obviamente, o custo sempre entra, mas o risco percebido. Ou seja, esse benefício tem que ser sempre maior do que o custo e o risco percebido. Agora, esse risco percebido, na verdade, ele depende de cada indivíduo, né? Essa percepção do risco é de natureza sociológica e psicológica, e ele é muito subjetivo. O risco, para mim, tem um significado, para o meu colega pode ter outro. Então, cada indivíduo ou cada grupo social tem um risco diferenciado. E é por isso que a gente sempre trabalha na parte de comunicação desse risco, né? Naquele ciclo que eu abordei. E aí, para o público em geral, a gente procura participar das feiras, né, de ciência, que são promovidas pelo MCTI, ou mesmo por feiras promovidas pelo próprio IRD, congressos, visitas técnicas ao Instituto são muito bem-vindas, né? Organiza alguns eventos científicos, como esse que a gente está fazendo, e publica alguns materiais didáticos, né? Eu coloquei aqui a apostila do Tawata, que para quem trabalha em radioproteção não tem quem não conheça, ou uma apostila da própria Euskier, que dá uma boa ideia do que é radiação e os seus efeitos, e está disponível no site do IRD. Outros sistemas de comunicação, a própria página do IRD, né, que está sempre sendo atualizada, ou mesmo o Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, que a gente procura estar sempre atualizando, né? A gente não, eu vou dar o louro aí à Lília, que é da parte de comunicação, mas de qualquer maneira a gente está sempre aberto a alguma pergunta, alguma dúvida, e eu deixo aqui por último, né, um convite para que vocês todos participem dessa programação, porque as próximas palestras vão entrar mais a fundo nessas áreas que eu mencionei, para que a gente possa ter um entendimento mais profundo. E eu deixo aqui a nossa missão, que eu acho fundamental, gerar e disseminar conhecimento e tecnologia para o uso seguro das radiações ionizantes, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida no país. Agradeço a todos, termino por aqui, deixo aqui o meu e-mail
para qualquer contato que se queira fazer. Obrigada. Lília. Lídia, muito obrigada. A gente deu uma olhadinha aqui no chat, não tivemos perguntas. Se alguém ainda quiser colocar alguma pergunta aqui no chat, muitas pessoas te deram parabéns, deixaram agradecimento pela palestra, não puderam participar, o diretor Madison por outros compromissos, outras pessoas que parabenizaram bastante, muitos colegas nossos dos institutos, CENEM, IEM, IPEM, CDTN, CRCN, todo mundo aí presente, participando. Então, se a gente não tiver mais perguntas, eu vou apenas fazer uma finalização, lembrando de algumas pessoas que fizeram parte dessa história, que também, por algumas razões, não estão mais aqui, e vou pedir para todos abrirem as câmeras ao final para a gente conseguir fazer um registro, um print de tela, tá bom? Então, estou olhando mais uma vez aqui no chat, as pessoas te agradecendo, alguns alunos seus, ex-alunos, né, todos agradecendo e parabenizando bastante pela palestra, pelo evento. Então, vamos lembrar aqui, nesse momento, de algumas pessoas, vamos citar, que não estão mais em nossa equipe do IRD, mas que também são parte dessa história. Ou porque se aposentaram entre os exercícios de 2019, em que a gente, pela pandemia, não teve um evento de aniversário do Instituto, e 2020. Aposentaram-se, inclusive, da sua divisão, a Belinda Baroni, lá o Francisco Carlos Pereira Bastos, do setor de compras e contratos, a nossa amiga Andréia Pérez Correia, da DILOA, também as 3 aposentadorias ocorridas em 2019, nossos amigos no exercício de 2020, o John Hunt, pesquisador, nosso colega, a Mônica Stuck, também da divisão de dosimetria, da mesma divisão de John, o Rubem Ramos, do setor financeiro. E lembramos também com carinho de 2 colegas que nos deixaram, que faleceram, a Maria de Fátima Lima de Farias, do setor de recursos humanos, que nos deixou em 2017, 2019, e no exercício de 2020, o Marcos Peter Barbosa, da divisão de atendimento a emergências radiológicas e nucleares, nosso Marcão, que esteve conosco ao longo da pandemia o ano passado.